pessoal, tudo bem? Nessa semana, na nossa disciplina de trabalho de conclusão de curso, nós vamos dar início ao estudo da unidade 3 do nosso programa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento, epistemologia do planejamento, estratégia do planejamento institucional e os momentos do processo de planejamento institucional que envolvem o momento explicativo, o momento normativo, o momento estratégico, o momento tático operacional. Para a gente entender primeiro, né, o que seria planejamento estratégico, o que seria planejamento estratégico situacional, é necessário contextualizar que é uma metodologia que foi criada inicialmente para lidar com problemas relativos à administração pública. O idealizador, né, a pessoa que desenvolveu essa ideia de planejamento estratégico é o economista chileno Carlos Matos, no início da década de 1970, como uma forma, no contexto latino-americano, de apresentar uma alternativa à hegemonia ortodoxa instrumentalista que era a base do planejamento normativo que é utilizado não apenas nas empresas, né, nas corporações, nas instituições privadas, como também para trazer uma alternativa para a gestão pública, para a administração pública. E a crítica que Marx faz justamente ao fato de que no planejamento normativo existia uma determinação de um plano de ações, metas eram traçadas de uma forma hermética, rígida, de uma forma mecanicista, formalista, burocrática, centralizadora, ou seja, sem levar em consideração aspirações democráticas de participação política, de controle social, e que não levavam em consideração variáveis nesse processo, né, aspectos econômicos, políticos, culturais, e que traziam nesse processo de criação de metas e de traçar um plano de ações, no planejamento normativo, traziam uma orientação linear, mecanicista, reducionista, às fórmulas tradicionais, e que não levavam em consideração o momento, a complexidade das relações entre os indivíduos, a indeterminação, a incerteza, enfim, diversas variáveis que poderiam surgir ao longo nesse processo que vai desde a questão, né, desde identificar o problema, traçar metas, um plano de ações e efetivamente concretizá-lo, chegar até aquele objetivo inicialmente traçado, poderiam acontecer variáveis. Então, essa impossibilidade de interação com essas variáveis, com esses fatores, que foi o ponto de partida para que Matos desenvolvesse o planejamento estratégico situacional, que levava em consideração essa complexidade, essa indeterminação, essa incerteza nas relações, e isso não apenas uma ruptura epistemológica, né, uma epistemologia situacional, dando lugar àquela perspectiva, não levava em consideração o momento, a situação, e traz aí a possibilidade de contribuir para enfrentar desafios contemporâneos na área da gestão pública, permitindo uma possibilidade maior, né, de fortalecimento da participação política, de ampliação da eficiência administrativa, e isso também vai poder ser aplicado em várias esferas da nossa vida, e também é necessário, considerando o curso que vocês fazem, né, de graduação, é importante para uma observação da realidade, considerando essas variáveis, essa complexidade. Então, quando vocês forem definir o tema-problema de vocês e quando estiverem fazendo a pesquisa, levar em consideração esses aspectos que envolvem a situação, o momento, aspectos complexos de uma realidade, para poder refletir acerca de hipóteses e aí, a partir né, o caminho de vocês ao longo da pesquisa e para fortalecer as conclusões, para confirmar ou não as hipóteses inicialmente traçadas, né? Porque as relações são complexas, então não levar em consideração essas variáveis é algo bastante arriscado do ponto de vista acadêmico, científico. Mas o que é, então, esse planejamento estratégico situacional que foi idealizado pelo Carlos Matos a partir da década de 1970, né? É uma alternativa a essa forma de planejamento estratégico tradicional, que leva em consideração aspectos
meramente rígidos, e, diferentemente dessa abordagem tradicional, Carlos Marx ele levava em consideração justamente essas variáveis, ou seja, uma flexibilidade, né? A gente pode dizer que a palavra-chave dentro dessa proposta é que os planos de ação eles sejam elaborados passando por adaptações e de acordo com o comportamento de diferentes variáveis situacionais. Então, se no planejamento tradicional existe pouca ou nenhuma possibilidade de improvisar ou de redesenhar estratégias, no planejamento situacional, a gente valoriza o improviso, a flexibilização que foi previamente estabelecido. É possível, ela é parte do processo, né? Então, o planejamento estratégico situacional, ele foca no determinismo, da estaticidade dos problemas, algo presente no método tradicional e que é justamente o que pretendeu negar. Então, o Carlos Marx, quando ele desenvolveu o planejamento estratégico institucional, ele levava justamente em consideração o atual momento que estava sendo vivenciado para, a partir daí, propor as ações dentro desse planejamento, sem deixar de considerar as mudanças constantes e contínuas, né, às quais aquela organização estaria sujeita, né, aquele indivíduo, aquele sujeito estaria sujeito. Então, pensando numa possibilidade, naquele primeiro momento, né, para permitir um aumento da capacidade de governar, a melhoria da forma de conduzir as políticas públicas, o plano de ações para conduzir as políticas públicas é que foi idealizada essa metodologia alternativa ao planejamento tradicional. Então, Carlos Marx concebeu o planejamento estratégico situacional como um processo dinâmico, contínuo, que precede e que vai presidir as ações, né, envolvendo aprendizagem, correção e aprendizagem. Então, é um fluxo contínuo que vai levar à identificação do que precisa ser melhorado, quais são os problemas que precisam ser sanados, a correção desses problemas e constantes mudanças nesse processo vão permitir, de novo, a aprendizagem e a correção. Então, a identificação do problema, a melhoria daquela ação e num processo contínuo, num processo que visa elaborar um método justamente em que nós temos a ação, a situação e o ator social formando um todo complexo. Né? Então, a gente tem, a partir de um problema, operações que vão ser efetuadas para saná-los. Então, toma em consideração esse planejamento estratégico institucional, e toma como ponto de partida a noção de situação, entendida a situação como um conjunto de problemas. Então, um conjunto de problemas identificados numa dada realidade, descritos, analisados na perspectiva de um determinado ator social. A partir dessa situação, a partir desse conjunto de problemas vivenciados por esses atores sociais, é que nós teremos a formulação desse plano de ações e, à medida que forem surgindo as demandas e as necessidades de mudança, vão sendo feitos ajustes nesse planejamento. Então, o problema é definido como sendo algo que é considerado fora dos padrões da normalidade para um determinado ator social ou para um determinado grupo, e esses padrões eles vão ser do conhecimento, do interesse, da capacidade de agir do próprio ator dentro de uma situação, dentro de um conjunto de inter-relações na sociedade. E, por sua vez, o ator social é uma pessoa, um agrupamento humano ou uma instituição que, de forma transitória ou permanente, vai ser capaz de agir produzindo os atos dentro dessa situação, desse conjunto vivenciados por vivenciado naquela sociedade. E, para isso, né, como no planejamento estratégico institucional leva-se em consideração o momento, nós não temos uma segmentação desse planejamento em etapas fechadas, em etapas estáticas. Nós temos momentos e eles podem, em determinadas situações, né, em determinadas etapas do processo de planejamento e execução, pode ser que um se sobressaia em relação a momentos que interagem, são momentos que se somam e que formam uma complexidade, um momento explicativo, um momento normativo, um momento estratégico e um momento tático, operacional. Então, Carlos Marx, a partir dessa ideia, né, de situação, ele vai tratar o momento explicativo, por exemplo, como sendo um momento de identificar, de descrever, de explicar todos os problemas que se pretende solucionar com aquele
planejamento estratégico institucional. Então, o momento explicativo seria para descrever esses problemas, né? E é importante que esses momentos, esses problemas, eles sejam organizados, categorizados, contextualizados de acordo com o grau de prioridade, o grau de impacto de cada um deles dentro do que se pretende alcançar como meta, como objetivo. Então, numa outra perspectiva, um normativo é o momento em que é definida a situação ideal, ou seja, descrição de tudo que deveria ser em condições ideais. Como que deveria ser essa situação se a gente estivesse trabalhando em condições ideais? Então, em outras palavras, o momento normativo ele serve para definir quais são os resultados que devem ser alcançados se tudo transcorrer exatamente como planejado, sem desvios, sem surpresas. Depois a gente tem um momento estratégico, e nesse terceiro momento, diferente do momento normativo, no momento são colocadas todas as diversidades, todas as dificuldades que poderão ser enfrentadas durante esse processo de implementação do planejamento estratégico. É necessário, nesse momento estratégico, averiguar todas as possíveis contradições, os objetivos que vão ser estabelecidos, a disponibilidade de recursos para viabilizar um determinado projeto, a burocracia dos processos, a probabilidade de não ser, de não darem certas as medidas, as ações, e quais são os fatores que podem contribuir para que isso aconteça, para que possa ser fortalecida a determinada ação, num determinado sentido. E o momento tático operacional é o momento em que, de fato, vai haver, além do monitoramento das ações, vai ser implementadas essas ações. Então, é necessário delegar as atividades, definir os prazos, orçamento, organizar tudo que vai ser realizado, supervisionar cada agente envolvido, prestar contas, promover a avaliação e a melhoria contínua, ou seja, precisa acompanhar cada uma das etapas desse processo de planejamento e de implementação, para que, então, seja verificado se há necessidade de reformular, de reprogramar alguma dessas ações. Então, essa é uma perspectiva geral sobre o que é o planejamento estratégico institucional, na perspectiva de Carlos Matos. A princípio, pode ser utilizada, para administração pública, mas também em organizações e na hora de também a gente as ideias para a elaboração do nosso trabalho de conclusão de curso, mas principalmente no sentido de conseguir ter uma visão da realidade de forma crítica e considerando todas essas variáveis, considerando a situação, o momento, e a partir daí verificar quais são as possibilidades que nós temos no momento em que a gente for definir as nossas hipóteses, no momento em que a gente for fazer a nossa pesquisa. Então, leiam o material que vou disponibilizar para vocês no drive da disciplina, e na semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre isso, e também sobre as atividades avaliativas 1 e 2, vou dar um retorno para vocês, tá bom? Obrigada, até a próxima.